Olá, eu sou o Leandro e hoje eu vou contar para vocês a história das locomotivas Vandecas. Então solta a vinheta, vai! Então pessoal, antes de mais nada, já vai dando like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo, né, que é muito importante aí para o canal. Então vamos lá. Em outubro de 64, o governo do estado de São Paulo, presidido pelo governador Adhemar de Barros, lançou um edital, né, para a compra de 10 locomotivas de bitola larga elétricas e mais 15 locomotivas elétricas de bitola métrica. Nessa época, as V8 da Companhia Paulista já tinham tava por volta dos seus 20 anos de uso aí. E o parque de tração na bitola larga ele estava já bem, digamos assim, já estava tendo deficiências, né? Precisava de mais locomotivas elétricas para tração na bitola larga. Então foi lançado esse edital aí. Vale a pena lembrar também que nessa época a Companhia Paulista já era estatal, ela já tinha sido estatizada. De início, algumas empresas se interessaram e alguns consórcios também, né, nessa licitação aí. Eram a GE americana, a GE brasileira, o consórcio japonês da Hitachi com a Mitsubishi, a Skoda da Tchecoslováquia e a Alstom. Então, essas empresas elas foram todas desclassificadas, exceto a japonesa, né, o consórcio japonês da Mitsubishi com a Hitachi. Entretanto, quando começaram as negociações, né, o governo do estado de São Paulo queria um financiamento da empresa e tal, e acabou sendo negado. Não teve acordo com os japoneses e isso aí acabou não rolando. No final, quem levou a concorrência foi a General Electric, filial brasileira. As locomotivas iam ser fabricadas em Campinas, né? Elas traziam uma concepção mais moderna do que as V8s, entretanto, era a mesma tecnologia das V8s. Algumas atualizações, mas era a mesma tecnologia. Então, as locomotivas iam ser locomotivas de duas cabines, rodagem CC, 6 eixos, e tinham essa concepção mais moderna, eram menores que as V8, tinham a carcaça formada por módulos, né, que facilitava a manutenção, você retirava um módulo e fazia manutenção para fazer manutenção. Pantógrafos mais modernos, né, os pantógrafos Fable, tinham 5.200 HP, 18 metros de comprimento, pesavam 144 toneladas. Então essas locomotivas elas começaram a ser fabricadas no Brasil, né, na planta da GE em Campinas. Entretanto, uma veio montada completa, né, foi fabricada nos Estados Unidos. Houve até um atraso aí de um tempo para eles entregarem as locomotivas à Companhia Paulista. Mas a 350, né, que seria a primeira locomotiva entregue à Paulista, ela veio já construída dos Estados Unidos e ela serviu de base, né, para ser montadas outras locomotivas aqui no Brasil. Ela tinha um alto índice de nacionalização, né, praticamente quase todas as peças eram fabricadas no Brasil, pouca coisa veio importada, exceto essa locomotiva que eu já falei. E como eu disse anteriormente, né, apesar dela ser uma locomotiva mais moderna, de concepção moderna, tem algumas soluções técnicas modernas nela, era uma locomotiva de tecnologia antiga, né? Essa tecnologia que ela usava era a mesma da V8, que é a tecnologia dos anos 20, né, que surgiu lá com as locomotivas box. E nessa época já, vale lembrar também que nessa época já dos anos 60, já existiam tecnologias mais avançadas para a fabricação de locomotivas elétricas, tanto na Europa quanto no Japão e etc. Então em 57 essas locomotivas elas foram entregues, né, gradualmente à Companhia Paulista de Estradas de Ferro e entraram em testes ali, período curto, e já entraram em operação. Apesar de elas terem sido projetadas para tração múltipla, na Companhia Paulista isso nunca aconteceu, devido às subestações e o sistema de eletrificação da polícia da bitola larga já ser deficitário, já naquela época já era ruim, estava bem desgastado. Mas como a gente falou no vídeo das francesas, existiam vários projetos para ser reformulado esse sistema que acabaram nunca saindo do papel. Entretanto, na FEPASA, nos anos 90, elas foram testadas em tração múltipla para tentar se tracionar trens maiores, até de dupla e tripla, inclusive. Entretanto,
não obtiveram sucesso com esses testes porque as locomotivas tinham que tracionar com potência reduzida devido às subestações, além de que quando elas tracionavam em dupla ou em tripla, naquele trecho de subestação não poderia mais circular nenhuma locomotiva elétrica. Elas tracionaram trens de passageiro e trens de carga. Houve época que elas foram destinadas apenas para trens de carga, mas isso aí acabou mudando. Como elas eram locomotivas mais novas, a disponibilidade delas era maior. Então eles usavam mais elas em trens de carga, né, que exigiam mais do material. Agora, de onde vem o bendito apelido Vandeca? Bom, esse apelido, segundo consta no livro das locomotivas elétricas do Rafael Correia, né, decorreu de uma conversa entre maquinistas e os ferroviários na estação de Campinas, que comentaram, né, que a locomotiva era tão curta quanto as saias da cantora Vanderleia, que era uma cantora muito famosa na época. Isso porque, como o parque de tração da Paulista, né, de locomotivas elétricas naquela época era basicamente composto por locomotivas V8 e as russas, que eram locomotivas bem mais antigas e grandes, né, quando surgiu a Vandeca, ela era uma locomotiva bem mais curta, né? Então essa ideia que foi, né, que ficou, né? Como vocês podem ver, o modelo em escala aqui, a Vandeca é muito mais curta que a V8. Então as locomotivas operaram na FEPASA, né, até 95, né, quando teve aquele problema lá da primeira desativação das elétricas, mas depois voltaram, né? E os registros, né, são meio confusos, mas consta que as últimas locomotivas de Vandecas, né, desse tipo pararam, né, de operar ali no final dos anos 1998. Já na época em que a FEPASA era da União, já tinha sido passada para a Rede Ferroviária Federal, que determinou, né, a desativação da eletrificação na bitola larga inteira, né, da ex-Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Com a desativação, né, da eletrificação e o fim das locomotivas elétricas, todas elas foram encostadas em triagem paulista, né, como se sabe pelos outros vídeos, quem não viu, dê uma olhada, exceto a 6356 e 6354, que ficaram em Jundiaí, né, dentro das oficinas, porque elas na época estavam passando por uma reforma, provavelmente ia receber a pintura nova, né, fase 3 da FEPASA, mas isso acabou nunca acontecendo. Então, como elas ficaram lá, estavam já desmontadas, acabaram que por lá ficaram mesmo. Todas as outras foram levadas para a triagem paulista. E em triagem paulista, né, foi salva, né, para preservação uma locomotiva, né, juntamente com a russa, né, que eu conto a história aqui, quem quiser dar uma olhada lá. Juntamente com a russa 6455, ela foi rebocada para a Gare de Bauru. E lá está até hoje. Entretanto, ela já tinha sido saqueada, né, e roubaram muitas peças dela, né. Funcionalmente ela não serve mais para nada. E recentemente ela foi até pintada, né, nas cores da Paulista de novo e está lá para quem quiser ver, a locomotiva, a única Vandeca, digamos assim, que está preservada e salva para a memória aí. As outras locomotivas Vandecas que ficaram em triagem, elas já foram cortadas, né, e vendidas como sucata. Uma curiosidade é que a 6355, ela se envolveu em um acidente em Brotas, né, e tiveram que refazer a carenagem dela, refazer os módulos, né. Então, quando refizeram os módulos, essas venezianas aqui, eles não fizeram separadinhas assim mais. Elas passaram a ser todas retas. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe comentários, dê like, continue seguindo o nosso canal aí. E até a próxima. Tchau!